Você entrou na universidade e vai fazer o curso de cálculo 1. Está com medo? Calma que eu vou te passar 5 dicas para você ir bem no curso de cálculo 1 e, de fato, em qualquer outro curso de matemática na universidade. Eu sou Regis Varão, matemático e docente na Unicamp. Esse que me acompanha é o Joaquim. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, se inscreva e divulga para outras pessoas. Dica número 1. Estude todos os dias. A maioria das pessoas não estudarão todos os dias. E como a sua mãe falou que você não é todo mundo, não vá fazer essa desfeita com a sua mãe e vá estudar todos os dias. Qual que é a vantagem de se estudar todos os dias? A vantagem é que quando você tem esse ritmo de estudos, você consegue ficar em dia com o conteúdo. E aí o que acontece? Você tem mais tranquilidade para aprender. O aprendizado, ele exige uma certa tranquilidade, uma certa paz de espírito. Se você começa a ficar atrasado no conteúdo, aí você começa a entrar nesse modo que é apenas correr atrás do prejuízo. Isso é terrível. Então, quando você está lá, tem um ritmo de estudo, é fundamental você ter uma rotina de estudo. Tenha uma rotina de estudo. Quando você está lá em dia com a matéria, você travou em alguma coisa, você está tendo mais dificuldade em algum conteúdo específico. Note, você tem uma certa tranquilidade de se dedicar um pouco mais àquela parte, a entender com mais cuidado, coisa que não aconteceria se você estivesse atrasado com a matéria. Ficar atrasado com a matéria vai te levar a correr atrás dos seus colegas para pegar exercícios resolvidos, vai fazer você correr atrás da internet para achar resolução disso, resolução daquilo, e aí você gasta energia com coisas que não estão vinculadas ao seu aprendizado. Você acha que está correndo atrás aí do seu aprendizado, mas não está. Você está se distanciando da sua turma, você está se distanciando do que está sendo passado em aula, e aí é terrível. Não tem como essa estrutura ser carregada ao longo do tempo. Ela vai dar problema em algum momento. Dica número 2. Não se vicie em buscar informações. Isso mesmo. A internet, por exemplo, ela tem muita informação. Você consegue passar o dia inteiro vendo videoaulas de cálculo, vendo vídeos com resolução de exercício. Tem um monte de site que tem exercícios resolvidos, tem PDF, ajuda você com exercícios. Então você pode ficar o dia inteiro se dedicando a buscar essas informações na internet. Você tem a sensação que está estudando, mas você não está estudando. Você está perdendo tempo. E isso é muito viciante. E como todo vício, às vezes você não vai perceber que está se viciando. E aí a coisa já degringolou e você se perdeu. Ou seja, buscar conteúdo é algo tentador. Por quê? Você está com dúvida no exercício, você consegue buscar na internet. Mas você tem que entender que a matemática, ela não é... A questão não é você encontrar, você dar a solução, você dar a resposta em si. O estudar matemática, ele tem a ver com a tentativa, com o raciocínio. Você não tem que pensar que os exercícios de matemática, você tem a obrigação de resolvê-los todos de uma primeira vez. Isso não existe, isso é uma fantasia. Não é assim que se estuda matemática. Para estudar matemática, você vai pegar o exercício, você vai tentar, você não vai conseguir, é natural, não tem problema nenhum você não conseguir resolver o exercício. O que você faz? Sei lá, tentou muito, pode esperar, comece a estudar alguma outra coisa, tenta resolver um outro exercício, depois você volta. Toma cuidado de não entrar nesse frenesi de ficar buscando ajuda. Seja na internet, seja buscando seus colegas, tentar pegar a resolução com os colegas. Isso é muito perigoso. Dica número 3. Obtenha fluidez matemática. Essa talvez seja a dica mais importante de todas que eu dei, de fato de todo o vídeo. Deixa eu fazer uma analogia para vocês relacionada ao aprendizado de uma língua. Imagina o seguinte, você
decorou um monte de palavras em inglês, decorou algumas regrinhas gramaticais, e aí você vai conversar com um nativo pela primeira vez. Você não entende nada do que a pessoa falou, mesmo que aquele nativo tenha usado apenas palavras e regras gramaticais que você tenha aprendido. Por quê? O que faltou ali? Falta fluidez na linguagem, falta você ter o hábito de utilizar as palavras em si. Perceba que não é só uma questão de decorar palavras ou regrinhas. A mesma coisa acontece com a matemática. O que você vê na sala de aula, por exemplo, é só a professora apresentando as regrinhas, as palavras, entende? Você precisa, depois de ser apresentado e decorar algumas coisinhas ali, você precisa aprender a ter fluidez com a matemática. Como é que você consegue ter fluidez com a matemática? Você precisa treinar muito. Você espera aprender uma língua só decorando as palavras e pronto? Não, você precisa treinar. É a mesma coisa com a matemática. Você tem que treinar. Se você não treina, o que é treinar na matemática? É fazer exercícios, por exemplo. É discutir com os colegas, é prestar atenção na aula, é tudo isso. Mas, principalmente, uma coisa que os alunos acabam não fazendo muito são exercícios. Você tem que fazer muitos e muitos exercícios. Vai ser difícil, você vai travar, mas isso faz parte. É exatamente igual a aprender uma língua. Você precisa desenvolver a sua fluidez com a matemática. Dica número 4. Estude em grupo. É muito importante você ter um grupinho de colegas que vocês podem estudar, tirar dúvidas juntos. Vocês estão ali, ó, estão no mesmo... Tá todo mundo no mesmo barco, as dúvidas são muito parecidas e às vezes a maneira que o professor ou a maneira que a monitora vai explicar para vocês pode ser diferente da maneira que um teu colega pode explicar para você. Por quê? Porque vocês estão com dúvidas e dificuldades às vezes muito semelhantes e aí é mais fácil, além de que vocês têm mais tempo juntos para estudar. Então não se esqueça de estudar em grupo também, além de que é socialmente muito agradável, né? Isso faz bem também para a saúde mental de vocês. É claro que também você tem que tomar cuidado até para não ficar entrando nesse processo de comparação. Não fica com medo de olhar para uma outra pessoa e falar, nossa, aquela pessoa parece que está aprendendo mais rápido, aquela pessoa parece que sabe mais. Cada um tem uma história. Às vezes alguém tem uma base mais forte, às vezes alguém está estudando um pouco mais. Existem muitas razões porque alguma coisa acontece com alguém de uma determinada forma. Não perca energia, não gaste energia pensando esse tipo de coisa. Gaste energia com você. Faça grupos de amigos, estudem juntos, tirem dúvidas com professores e monitores. É fundamental. Dica número 5 e a última dica. Estude sozinha, estude sozinho. Note, acabei de falar que é importante você estudar em grupo, mas você também precisa ter aquele tempo seu de você aprender a sua velocidade, a sua maneira. Eu não sei nem se a palavra é velocidade. Lembre que eu comentei essa questão de cada um tem uma certa história, cada um tem uma bagagem. Então não é uma questão de velocidade, é uma questão às vezes do quão preparado você está para aquele momento, naquele instante. E você sempre pode buscar ajuda. Os seus professores, os monitores, eles estão ali para te ajudar. As pessoas querem te ajudar. Então você precisa estudar sozinho, estudar sozinha, para que você se concentre nas suas próprias dificuldades, para que você se desafie. Você precisa também passar por um processo de autoconhecimento, porque estudar sozinho, sem a ajuda de ninguém, não é fácil, é difícil. Você vai questionar a sua capacidade intelectual, você vai pensar, puxa, será que eu nasci mesmo para isso? Talvez eu esteja no curso errado, talvez tomei um caminho errado na minha vida, eu não deveria estar fazendo isso, eu acho que eu não tenho capacidade. Você vai pensar isso está errado, isso está muito errado, mas saiba que isso vai acontecer. E por que isso vai acontecer? Porque, de novo, coloca na sua cabeça que o aprendizado ele vai passar por esse processo de dificuldade de entender as coisas. Novamente, não se faz nada assim de primeira, entende? Não é que você tem que pegar um exercício e conseguir resolver qualquer exercício de primeira. Você vai ler alguma parte do livro. Não significa que você tem que entender aquilo de uma vez.
Não é assim que se estuda matemática. Como se tem essa ilusão de que ser bom em matemática, aprender matemática, você tem que ter esse processo rápido, né? Matemática não é sobre velocidade, tá? Não é sobre velocidade, não é sobre se você consegue aprender as coisas pela primeira vez. Não, não tem nada a ver com isso. Assim como tudo, é uma questão de persistência e continuidade. Você tem que entender que você não está numa corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. O que você precisa ter é constância. Estudar, voltando na dica 6, que é o estudo individual, estudar sozinho, estudar sozinho você vai refletir mais sobre o seu próprio aprendizado. Você vai ver que durante a sua vida acadêmica inteira, você vai estar sempre se questionando, puxa, será que eu sei estudar? Será que eu estou estudando correto? É um processo contínuo. Você nunca vai falar, olha, agora eu aprendi a estudar. Não, você precisa abrir os olhos e fazer uma autocrítica para a maneira que você estuda. Então, resumindo é isso, estude também sozinho, estude também sozinha. Essas foram as 5 dicas que eu queria passar para vocês. Um bom curso de cálculo ou de geometria analítica ou qualquer outro curso que vocês farão. Não se esqueçam de se inscrever e divulgar esse canal. Se inscrevam aqui no Fantástico Mundo Matemático. Eu acho que vou deixar na descrição do vídeo outros vídeos que estejam relacionados com essa parte de estudo e que podem complementar um pouco do que eu falei aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!